E como é a repercussão da sua coluna? Porque tem uma mulher trans ali Sim, falando. Como sim. que é a aceitação disso pelos torcedores, pelas pessoas que leem, enfim, como que é a repercussão no geral? Bom, aí depende, né. É Hum. engraçado isso, assim, porque se eu tento falar de futebol mais quadradinho, então técnica, tática, né, quantos pontos ali, fazer cálculos, a audiência parece que é minúscula, ridícula. Mas se eu decido falar sobre essas outras pautas que o futebol não gosta muito de fazer, ou não sabe muito fazer, né, dá uma audiência, dá uma repercussão muito maior. Então teve uma repercussão muito grande quando falei do caso do Robinho, né, quando, eh, que outro caso que teve, né, acho que quando eu falei sobre, homofobia, os gritos de homofobia nos estádios, né, então e aí, né, eu falei, né, quando é que a gente vai conseguir acabar com a homofobia nos estádios? Quando a gente perder o medo dos nossos próprios fiofós, né. Então quando a gente não tiver mais medo dele, porque se a gente vai xingar o juiz falando: "Vai tomar lá naquele olho", né, é porque esse lugar é ameaçador, é assustador, sabe, assim, pra todo mundo, né. E Verdade. então quando a gente perder o medo dele, quando a gente entender que ele também faz parte do nosso corpo e também pode ser uma ferramenta de obtenção Prazer, de de tudo, né. prazer, a gente vai superar a homofobia, parte da homofobia, das transfobia vai estar um pouco mais, superada, né. E aí mas isso causa um incômodo ali naquele meio que não tá a fim de fazer esse debate, né. Então, eu tenho percebido isso em alguns episódios, que quando toca sobre a questão da homossexualidade, e Uhum. aí, rola, tem sempre, não, tudo bem, né, é aquela conversa, assim, uma resposta muito curta e grossa, não grossa necessariamente, mas Uhum. curta, porque a impressão que eu tenho é que o futebol é um lugar de conforto masculino, eles não Uhum. querem levar discussões como Sim. essas para lá, então não queremos discutir isso, porque isso aqui já é um terreno que já está imposto pela sociedade há muito tempo como é de macho, é de Sei, homem, sei. né, então a gente não quer discutir isso. E quando você leva essas discussões, como agora o nosso patrocinador, a gente levando essas pautas da profissão para lá, você obriga as pessoas a olhar Uhum. para você e falar: "Aqui, vamos discutir esse probleminha aqui". E essa coisa de se sentir ameaçado por falar de algo tão natural, tão da gente, Sim, sim. mas é impressionante, como eles ficam muito, como é que fala? Assim, reservados quando o assunto Acuados, assim, né. Né, eu parece lembro quando eu mencionei essa questão do patrocínio do Vitória, do Fatal Model, numa live que eu estava participando, tinha outras figuras grandes lá do futebol, tipo Casagrande, né, e eu mencionei isso e falei justamente: "Gente, é isso, né, o público da prostituição é basicamente o público que consome futebol", sabe. Com Aí certeza, não nas pod quartas-feiras é onde mais se ganha. olha aí. não poder divulgar lá para esse público, isso é um negócio que é a pura hipocrisia, né. E aí a gente tá num futebol que permite lá que, site de criptomoedas, as casas de aposta, tudo isso tá lá, liberado, né. Aí dinheiro de sheik, de ditador das Arábias, não, o Manchester United tá ganhando tudo com dinheiro de uns lugares, assim, que a gente nem quer saber, né. Aí esse dinheiro a gente vai se preocupar, né, com esse nominho que a gente vai se preocupar com um site de acompanhantes, sabe. Então, gente, é muito o site que tá divulgando para o seu público perfeito. Não Então, é? aí a gente achar que isso é um problema, sabe, não, É o tem público algo muito consumidor. Então, assim, o grande público consumidor tá ali mesmo, então a gente é para lá que a gente tem que levar, mas com certeza gera esse desconforto. Como e acho que isso é algo de importante também, a gente tirar o tabu do trabalho sexual, da prostituição, não tem que ser tabu conversar sobre isso, não tem que ser tabu aparecer lá a plaquinha, né, aparecer podermos falar sobre isso na mesa do bar, né, na mesa das famílias, porque é eis uma atividade que atravessa as nossas vidas, né, e acho que para que a gente também enfrente o estigma, a gente vai precisar trazer essa conversa para o nosso dia a dia. E trazer para o dia a dia tá no futebol, tá em outros lugares, né, e não apenas com faixas de publicidade, né, a gente vai precisar ver de outras sim, maneiras, né, também você coloca prostituição e futebol, o que que vai aparecer? Festa de jogador depois de ganhar é, título, né. E não é só isso, sabe, a gente pode é. pensar de perspectivas mais amplas, né.
A gente já falou um pouco sobre isso no na primeira temporada, sobre a questão, como é a questão, a área acadêmica em relação a essas causas, porque lógico que lá deveria ser um espaço aberto para isso, a gente pensa que talvez seja onde tem que ter essa mente aberta, porque é conhecimento. Parte do princípio que você está dentro de uma faculdade, uma universidade, adquirindo conhecimento. E conhecimento muda o pensamento das pessoas. Uhum. Mas isso na teoria. Eu não sei se isso funciona na prática. Eu lembro que você comentou algumas situações da época do seu doutorado sobre Uhum. mudança de nome. Você teve que entrar com pedido judicial para que fosse Uhum. respeitado sua vontade, o seu direito de ter o nome, né, Na, 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 na universidade. Não, um grande embate lá, né? Porque a lei existia, mas ninguém tinha solicitado ainda. Então, as primeiras pessoas trans na Unicamp que solicitaram enfrentaram o caos, assim. E aí você, tá, mudou, mas aí descobri que eram vários sistemas, e um sistema mudou, no outro não. Né? Aí na chamada não mudou, ou na lista da biblioteca não mudou, ou sei lá, no bandejão não mudou. Então a gente ficava o tempo inteiro, era enlouquecedor, assim, sabe? Você ligava o computador lá, colocava seu login, de repente surgiu seu nome, assim, grandão, pra todo mundo ver. E, e era, e era algo. Só que aos poucos eu fui começando a ficar mais conhecida. E aí, quando eu fui defender o doutorado, é isso, né? Eu começo a minha transição em 2014, estava no segundo ano do doutorado, fui defender em 2018. De um para o outro, mudou drasticamente. Então, já tinha uma visibilidade, já conseguia fazer com que o debate chegasse mais longe, incomodasse um pouco mais. E aí, a Unicamp, no momento da minha defesa, quis fazer uma demonstração pública de que se orgulhava de ter pessoas trans lá na universidade. Então, foi fazer uma cobertura com a TV Unicamp do meu doutorado. Assim, não que o meu doutorado fosse algo excepcional, não, era simplesmente um acontecimento. Uma travesti está conseguindo um doutorado aqui dentro, né? É a primeira que temos notícia, né? É que eles conseguem... Por isso que falam, a primeira usando o nome social, porque só sabem que existem travestis se tem lá a solicitação de nome social. Algumas já estão retificadas, inclusive, estão entrando lá retificadas, então nem solicitam nome social. Então, eles já vão ter que criar outras formas de descobrir se tem mais pessoas trans estudando lá, se tiveram no passado e tudo mais. E aí fizeram essa demonstração aí, né? E isso repercutiu muito, né? Só que eu tinha feito um barulho nas redes sociais, chamado as pessoas para virem ver minha defesa, que ia ser um negócio chatíssimo, 5 horas. Assim, aí 500 pessoas confirmaram. E eles ficaram, meu Deus, Nossa! como é que a gente vai aguentar 500 pessoas aqui? Não, vieram 10, assim. Mas as pessoas estavam demonstrando apoio. E eles ficaram preocupados. E aí, olha que loucura, né? A minha tese e todos os documentos que eu assinei vieram com uma Mara Moira sem eu sequer solicitar nome social, de tão barulho que aconteceu. Assim, né? Só que aí as outras mulheres trans que defenderam depois de mim tiveram que lutar para colocar a tese delas só com nome social, sem nenhuma menção ao nome de registro. Olha que loucura, né? Então, Nossa, por medo da a repercussão que eu causaria, exposição. eles colocaram. Nem precisei pedir. Só eu falei, vamos descobrir o que vai acontecer. Caramba! Todos os documentos que eu assinei com uma Mara Moira, não tinha referência alguma a qualquer outro nome. E. Ai, é tão bom quando a gente pega. Eu, quando peguei minha identidade, assim, eu pensei, ai, meu Deus, Uhum. eu vou estragar na cara de todo mundo assim que me falar, vou digitar aqui o meu nome. Mas pena que não é assim, né? Hoje em dia, Sim, sim. infelizmente, não é. Eu não sei que sistema que o governo usa, sei lá o que é, né? Eu, no caso, eu retifiquei os meus nomes, né, todos. Uhum. Mas mesmo assim, ligação, cobrança, sabe? Toda vez. Vou dar. Ai, qual é o teu CPF? Dou meu CPF, falo o nome antigo, daí eu tenho que dar minha identidade, ó, não. Até tava falando, né, pra vocês Uhum. no aeroporto também com a companhia aérea, né? Deu problema disso. Só que na hora, quando eu mostro a minha identidade, eu acho que eles vão lá e editam, né? E Uhum. tiram. Mas é babado isso toda Sim, hora. Tem dias que eu acordo com raiva, sabe? E sim. aí, se eu recebo uma ligação de cobrança, ai, senhor tal, nossa, ali eu já fico pensando assim, Sim. meu Deus, que ódio. E não é nem nada pelo meu nome, Claro, sabe? Porque eu me orgulho de quem eu fui claro, antes, claro. entendeu? Uhum. Mas, ai, sei lá, é uma coisa que dá na gente, assim, que a gente fica. É o sentimento de. Eu não sei, tá? Tô chutando. Talvez é um sentimento, a indignação do outro não entender o que é que aquela mudança ali Uhum. significa pra você, né? É. Sim. Mas eu não sei se você teve isso também quando você conseguiu a retificação. Eu comecei a gostar de
fazer papelada, burocracia, sabe? Só pra escrever meu nome, só pra mostrar meu documento. Sim. Depois passou, Nossa, depois cansou. eu abri Mas a conta, eu ia princípio eu nos achava lugares. divertido. Eu Chegava no também. hotel, tem que preencher lá o cadastro, tá? Manda aqui pra mim, manda aqui. Você vai ver o nome que eu vou colocar. Bem isso também, guria, porque a gente fica tão feliz, sabe, de poder ali estar. E ainda ali no meu tinha ali meu sexo feminino, meu Uhum, nome feminino. E hoje eu carrego a minha identidade pra tudo quanto é lugar, sabe? Porque às vezes uhum, eu tenho medo, assim, da pessoa dizer que, ah, não, não é tu. Não, uhum. querido, tá aqui a minha identidade. Eu não sei como que é a lei em relação a isso. Será que pode processar para a pessoa não aceitar o seu nome É. da sua identidade atual? Será que às Você vezes tem que pode ter um provar, processo né? de Você tem que constrangimento. provar, tem que ter testemunha, então é É, É. complexo. é. A Maitê, né, ela fez Uhum. esses tempos uma repercussão numa companhia aérea, né, Eu não vi. que ela teve esse problema e não sei se ela chegou a processar, mas acho que ela falou que queria. Eu entendo que a galera não queira, porque dá um trabalho do caramba, enfim, você gasta às vezes. Só que às vezes um caso desse, casos que vão repercutindo, talvez a galera comece a ter mais consciência. Uhum. Né? O sistema burocrático começa a entender que tem que ser respeitado isso. Sim. Eu acho que a gente tá caminhando e crescendo, assim, sabe, dessa questão de informação. Hoje em dia, transfobia é crime, mas eu vejo aí um monte de casos de transfobia e não acontece Sim, sim, nada, sim. sabe? Uhum. Então, se tem uma lei que nos protege, né, devia proteger mais, porque não tá Uhum. protegendo tanto, né? Eu acho, acredito. Não, eu tenho visto até bastante notícias surgindo aí de gente que está sendo processada. Esses dias aconteceu de uma colunista da Folha, se eu não me engano, que foi processada porque chamou uma mulher trans de cara. E aí ela perdeu o processo, teve que pagar uns 5 mil reais, alguma coisa assim. Uma dessas colunistas grandes. E eu não sei, sou meio contrário a tentar resolver tudo por judicialização, assim, sabe? Como se o judiciário fosse um grande aliado nosso. De alguma forma, eu gosto mais de tentar disputar a opinião pública. Acho que não abro mão. Mas não quero. Não sei se vocês já tiveram essa grande felicidade de fazer um BO, de passar por Não. corpo de delito. Assim, são experiências terríveis, assim, são coisas muito que eu não quero para mim, não quero para ninguém, né? Então, aí você tem que ir na audiência, aí a pessoa, aí você vai sofrer transfobia, né? Aí a pessoa vai desacreditar o que você disse, vai falar que você não tem prova. Então, tipo assim, eu prefiro tentar construir por outros lugares, né? Porque acho que a mudança é mais eficaz, né? A gente tentar só a partir da punição jurídica, eu acho que isso cria um problema. Isso volta à questão do futebol. Foi rapidinho, mas valeu a pena, né? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e seguir o Acompanhadas e o Fatal Model nas redes sociais.